Olá, Oi, Tatiana, obrigada por aí. Bom dia. bom dia. Obrigada a vocês pelo convite. Uma honra estar aqui. Tatiana, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, que é a seguinte. Como que nós vamos fazer agora no Brasil, né? Acho que está dando um pequeno retorno aqui no áudio de alguém. É o seu, tá, Ana, ou é o da Tatiana? Fechei aqui, acho que eu acho que é o teu. Então é o seguinte, Tatiana, primeiro de tudo, como nós vamos fazer, né, o Brasil, as relações internacionais do Brasil, o Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, como nós vamos fazer para nos livrarmos de uma coisa que eu particularmente chamo de ernestismo, né, que não é nem um bolsonarismo, é uma coisa que me parece que vai um pouco além disso, que foi toda aquela insanidade, todo aquele método, aquele modelo diplomático escatológico que o ex-chanceler, se é que dá para chamar aquele sujeito de chanceler, o Ernesto Araújo implantou no Itamaraty. A gente sabe que as coisas mudam no meio das relações internacionais, todo mundo é muito experiente e consegue lidar situações desse tipo ou semelhantes, são relativamente comuns. Mas assim, como o Brasil faz nesse momento para conseguir se livrar dessa âncora, desse fundo de poço em que uma das diplomacias com mais respeito no mundo foi lançada por conta desse sujeito aí, que foi nomeado pelo chefe, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, Henrique, eu acho que esse livramento, né, não vai ser algo tão difícil, porque a gente estava falando de algo tão de um polo extremista, né, de uma ideologia neofascista ali em torno da agenda antiglobalista que o Ernesto apresentou, muito focada numa aliança com o próprio trumpismo, né? Essa aliança ela veio sendo já arrefecida, né, a partir da eleição do Biden. E o mundo inteiro olhou e esperou as eleições do Brasil do ano passado e agora a posse do Lula, exatamente porque há uma expectativa na recomposição do campo democrático, de forças progressistas no mundo. E o Brasil tem experiência suficiente para isso, né, e vocação e vontade de transformar esse passado e essas atitudes que foram colocadas. Agora, tem muitos desafios. Assim, acho que tem um legado, mas tem aí uma perspectiva que pode ser recolocada. Agora, a questão é a partir de como vai se recolocar essas questões, né? Então, quais são as alianças prioritárias, qual é a forma que isso vai ser conduzido. Mas o que eu chamaria atenção é que o protagonismo brasileiro ali, né, durante os governos PT, a partir de 2003, ele não teve apenas ligado, e mesmo essa expectativa do mundo, para a política externa em si. Há uma tentativa de se olhar muito a política externa, aquilo que ocorre, né, na ONU ou nessas relações bilaterais mais específicas. Mas o que é a política brasileira em si? Qual é a inserção internacional? A inserção internacional brasileira está ligada ao projeto e ao programa de desenvolvimento. E aí, quando eu penso aqui em desenvolvimento, os desafios estão colocados, não é só desenvolvimento e industrialização, que é o principal mote, né, uma grande questão que vem, a sustentabilidade, mas a distribuição da riqueza, o combate à pobreza e a distribuição da riqueza. Houve uma marca, né, de como tentar, dentro de um modelo neoliberal, trazer alguma reforma em relação a isso. Então, acho que o desafio principal, para além da retórica, do discurso, da forma, das alianças que vão se buscar, é o programa em si, né? A gente conseguir entender que a política externa não está dissociada da política econômica, que aquilo que se enxerga como projeção de Brasil e de imagem de Brasil está intimamente ligado ao programa de desenvolvimento e de distribuição de riqueza. Só tem uma mudança na inserção internacional se você, de fato, tem, né, esse programa de desenvolvimento alijado, né, assim, conectado com a questão da distribuição da riqueza, né, e de outras formas mesmo de combater, né, de se contrapor ao neoliberalismo. Acho que esses são os principais desafios. Tatiana, nesse sentido, foi bastante clara a mensagem do presidente Lula lá na COP ainda, né, no Egito, quando ele falou de todos os temas
principalmente meio ambiente e mudanças climáticas, associada à questão do combate à fome, à questão social, que não é de praxe dos líderes, né? Falam de uma coisa, falam de outra. Todo o discurso do Lula, ele falou, olha, nós temos que combater as mudanças climáticas, temos que enfrentar os desafios do meio ambiente, mas isso tudo tem que estar associado ao combate à fome, à insegurança alimentar, às questões sociais, principalmente no sul global. Então, eu acho que o que a gente nota é bastante isso. Eu queria dizer aqui para a nossa audiência que a professora Tatiana Berringer, ela é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, né? Também escreveu o livro A Burguesia Brasileira e a Política Externa nos Governos FHC e Lula, é integrante do Observatório da Política Externa também, Inserção Internacional do Brasil, da própria Federal, né, do ABC. Então, te agradecer de novo por estar aqui e te fazer uma pergunta seguinte. Ontem foi um dia importante para as mulheres no Brasil, não para as mulheres diplomatas. Ontem tomou posse pela primeira vez na história do Brasil uma mulher na Secretaria-Geral do Itamaraty, a Maria Laura Rocha, inclusive teve ali as mulheres, muitas diplomatas com o lilás ou com algum tom, alguma coisa lilás compondo suas roupas, como uma espécie de ato político, né? Inclusive, em memória, uma outra Maria, né, lá de 1918, a primeira que conseguiu por concurso entrar no Itamaraty, com intervenção do Rui Barbosa e sobre judicializando ali junto ao ministro das Relações Exteriores na época, o Nilo Peçanha, e que ali abriu-se a entrada das mulheres na diplomacia brasileira, que depois com Oswaldo Aranha teve revés nos anos 30, voltou nos anos 50, e agora pela primeira vez, 2023, chega uma mulher nesse lugar. Queria que você comentasse isso para a gente. Isso é muito simbólico, né? Exatamente, se a gente pensa que a gente sai de uma política externa com características neofascistas, né, e a misoginia, a xenofobia, e aí você tem, então, agora, a primeira vez, uma mulher como secretária-geral. O discurso dela foi brilhante, foi muito representativo da forma como ela coloca não só os desafios da carreira, mas de qualquer profissional, das mulheres, né, no Brasil, né, em ocuparem esse espaço. Não vou negar aqui que a expectativa das mulheres, do movimento que venha se construindo já há alguns anos, né, quando se percebe mesmo o quadro da diferença, não só do ingresso, mas da ascensão dentro da carreira, né, e desse déficit que existia na carreira, feito por elas mesmas, né, um documentário que chama Mulheres na Diplomacia Brasileira, muito interessante. Então, havia uma expectativa, na verdade, por uma mulher ministra, né? Claro que o cargo de secretária ele é muito importante, muito relevante, porque é aquele que vai articular, inclusive aqui internamente, isso que eu dizia, a relação entre a política externa e os demais ministérios e o próprio legislativo, né, e conseguir ancorar tudo isso. Então, realmente foi um dia histórico, eu acho que a gestão dela vai vir aí para mostrar muito de como há uma história das mulheres diplomatas que sofreram, como você mesmo colocou, vários reveses, vários impedimentos, né? Mas que começa aí a ter uma grande transformação. Não a partir só do cargo, sempre que a gente pensa na política é isso, quando se almeja uma grande conquista, uma grande vitória, porque há um movimento anterior muito forte, uma luta, né, que levou a isso. E a luta das mulheres é no cotidiano mesmo, né? Seja na diplomacia, em todas as outras esferas da política e da vida pública, que é mostrar, né, e ter que comprovar cotidianamente que a biologia não nos impede de chegar aonde quer que queiramos, né, e desejamos e tenhamos as capacidades para tal. Então, é realmente um dia histórico e simbólico e que começa aí a reverter parte da diplomacia brasileira. Lembrando que acho que ela mesma coloca, e o próprio Mauro Vieira, temos um déficit enorme com também o povo negro, né? Isso já vinha sendo feito com a Bolsa Prêmio, que colocou mais negros para dentro do Itamaraty, mas aí eu penso que não é nem só em cargos. A embaixadora Irene Vidagala fala muito, acho que é em resgatar a própria história e a própria
os próprios laços do Brasil com a África, não só no sentido de investimentos, né, mas uma política de cooperação e que leve em consideração a própria formação social brasileira, né, e essa riqueza cultural e tudo que temos de símbolos a partir disso. Então, acho que são desafios que vão estar colocados aí na pauta, né, como necessidades de avanço. Acho que tem uma pauta que é muito importante falar, já que a gente está falando disso, que é a democratização mesmo do processo de elaboração da política externa. Essa é uma demanda e uma questão muito antiga, por exemplo, pela criação de um conselho de política externa em que movimentos sociais, mesmo entidades empresariais, possam participar do processo decisório. Tem uma tendência muito grande a se falar de política externa e pensar no Itamaraty, mas não é só ali que se faz, né? E não é essa a grande centralidade. Então, quando se pensa ela, né, ancorada dentro do projeto de desenvolvimento, acho que é pensar também como que se dá a participação, e aí não é assim apenas formal, né, com um canal de participação que possa acontecer de maneira sazonal, mas, de fato, a representação dos interesses, né, de segmentos, e principalmente dos segmentos populares, né, do povo brasileiro estar representado nessa política externa. Acho que essa é a principal questão. Tatiana, nós sabemos que as relações entre o Brasil e a China, né, a China é o maior parceiro do Brasil, e esses dois países são dois gigantes no mundo em termos de fornecimento de, seja lá do que for, no caso da China, de tudo quanto é tipo de coisa, inclusive manufaturado já. O Brasil é um exportador aí de muita matéria-prima, enfim, né, um celeiro também, de alguma forma, é um clichê, mas é um celeiro para o mundo. São dois gigantes e o Brasil é um parceiro importantíssimo da China. A China é o principal parceiro do Brasil. E essas relações são mantidas dentro de um pragmatismo, até mesmo durante o governo Bolsonaro houve, em alguma medida, um pragmatismo. Mas a China foi muito atacada por figuras importantes do governo, né, nomeadamente pelo próprio presidente, pelo antigo chanceler e até pelos filhos do presidente, que ocupam cargos aí no parlamento, né, tem um senador da República e um deputado federal. Eu queria saber de você o seguinte: assim que o Lula vence a eleição, é claro que a China também se comporta de uma forma extremamente protocolar, né? E tanto o seu presidente, o Xi Jinping, como o chanceler, o Wang Yi, os dois saudaram imediatamente a vitória do Lula e reconheceram, né, inquestionavelmente, o triunfo dele no pleito contra o Bolsonaro. Como é que faz para a gente ajustar aí, acionar um freio de arrumação e colocar a coisa na linha direitinho com a China, porque me parece que a gente vai depender bastante deles aí para retomar o nosso crescimento, porque essa parceria é fundamental para o Brasil. Fica uma rusga? Que caminho a gente deve tomar agora? Como fica essa relação diretamente e especialmente, né, com a China? A gente tem uma sorte, talvez, que é o fato de que a China mesmo é muito pragmática nas suas relações, né, em como trata a política externa, em como pensa o multilateralismo e a paz para a continuidade do seu processo de transição, né, ou, enfim, para a sua política interna. Então, acho que ela mesma, né, o próprio Estado chinês e o Partido Comunista conseguiu trazer um certo ajuste. Mas eu queria chamar a atenção para o simbolismo também disso, né? A questão contra a China foi uma questão que estava ali colocada dentro do bojo da ideologia neofascista, que é o anticomunismo. E que hoje a gente vê muito na região, na disputa e na oposição à Nicarágua e à Venezuela, né? E que eu acho que tem que ser bastante ponderadas todas essas formas, né, de se contrapor a outros regimes ou a outras formas de governo, né, no caso da China. No caso da Nicarágua e da Venezuela, eu já acho que é mais problemático ainda, como muitas vezes as forças brasileiras olham para isso e se sentem à vontade de intervir no processo, de julgar o processo, né, esquecendo do princípio máximo aí da autodeterminação dos povos, de como tudo isso vem sendo colocado. Agora, eu diria atenção no seguinte: eu não acho que a gente precisa só de um ajuste nessa relação com a China. Eu acho que o grande olhar, né, quando se fala também em pensar a política externa, é conseguir entender, fazer uma boa análise de quais são as correlações de forças e quais são as necessidades e as formas que você pode também, diante das disputas entre
as grandes potências, né, aproveitar, né, jogar um determinado jogo, sobretudo quando a gente está falando de um Estado dependente como o brasileiro. Então, claramente, nós estamos diante de uma situação em que há um conflito entre Estados Unidos e China. O que é que o Estado brasileiro pode fazer diante disso? Sabendo que temos aí relações econômicas, né, e financeiras com os dois estados, etc. É um jogo de barganha. É conseguir jogar, mas é saber o que você quer disso. Então, lembrando aqui da política externa, talvez, do Vargas, né, entre Alemanha e Estados Unidos. Então, diante desse cenário, o que é que se coloca? Eu acho que a primeira coisa é o Brasil saber, é aquilo que falei já no começo, qual é o seu programa, qual é o seu projeto e como ele pode, então, barganhar e angariar aí diante desse conflito. E eu acho que a China pode ser uma grande aliada no sentido da construção do multilateralismo, né, na construção de uma ordem mais justa e de paz, mas também, né, numa forma em que o Brasil busque maior autonomia e maior margem de manobra diante dos Estados Unidos, que é o principal inimigo, né, que segue sendo aí, né, a força capaz de intervir na política doméstica, de ter interesses em toda a região da América Latina, na qual o Brasil tem laços e projetos muito importantes. Então, acho que é um pouco como vamos nos situar diante disso e conseguir estabelecer as prioridades e os nossos próprios interesses. Tatiana, por falar nisso, na relação com os Estados Unidos, Brasil e sua presença no mundo, a primeira agenda internacional do presidente Lula parece que vai ser CELAC, né? Argentina, uma reunião bilateral lá com o Fernandes, e também o encontro da CELAC, que nos últimos anos, principalmente pelas mãos aí do López Obrador, do México, junto com o Lúcio Arce da Bolívia, o próprio Fernandes da Argentina, essa nova recomposição de governos progressistas na América Latina, estão jogado novamente força na CELAC, né? Que a CELAC ficou num ostracismo, ficou neutralizada, né, com a chegada dessa onda mais conservadora, com Bolsonaro, Duque, Pinheira, que também destruíram o Unasul e tudo mais. Como você enxerga esse novo momento da CELAC? Inclusive, a CELAC teve uma cúpula importante, CELAC-China, né? Se eu não me engano, foi ano passado ou foi no ano da pandemia, 2020 ou 2021, e você parece que agora vai, é isso? A CELAC, será? E essa presença do Lula ali na Argentina é um recomeço de uma era, de um fortalecimento da América Latina como um polo que fortalece, inclusive, a presença do Brasil nessa relação aí com os Estados Unidos, com China, que você estava falando, nessa nova configuração mundial, né? Eu acredito que sim. Acredito que a situação de governos eleitos, ela favorece um fortalecimento da CELAC. E é muito importante, né, que a gente recoloque o México na América Latina. Acho que o governo do López Obrador ele tem feito esse esforço, tem sofrido, né, aí com todos os anos e décadas de presença no NAFTA, do aumento da pobreza e de todas as questões migratórias que envolvem, né, a presença, a proximidade com os Estados Unidos, mas quando a gente pensa nos laços econômicos, políticos, culturais, na própria história, é muito importante. E aí a gente está falando dos 3 principais estados da América Latina, né? É uma situação muito importante, México, Argentina e Brasil terem um certo alinhamento. E contando aí com 2 outros que sempre tiveram uma política mais liberal e também mais próximo aos Estados Unidos, que é a Colômbia e o Chile, né? O Chile até teve mais, digamos assim, nuances na proximidade com os Estados Unidos, mas na política liberal não, por conta da sua formação econômica. Mas a Colômbia não ter, né, o caso da Colômbia foi um empecilho para um avanço, por exemplo, de um Conselho de Defesa de Segurança na América do Sul realmente autônomo, que pudesse avançar. Você tem a presença do Plano Colômbia, como é que você faz avançar
né, elementos claros de segurança coletiva e comum e tudo mais. Agora, a CELAC teria o desafio de criar mais institucionalidade, porque ela ainda é um grupo, né, sem sede, sem todos os avanços que a Unasul teve. Então, acho que vai ter um desafio de saber quais são as prioridades, né? A CELAC vai ocupar talvez um papel mais de um fórum importante, que pode vir a evoluir, né, para questões institucionais, mas me parece que o apontamento do atual governo é, de fato, restabelecer, né, recriar o Unasul, dado o avanço institucional mesmo que existia, os compromissos e também a possibilidade, porque tem uma questão geográfica que facilita, né, também essa integração, a existência da América do Sul enquanto tal, e aí eu acho que como a prioridade da cooperação, da integração regional vai ser a questão amazônica, né, e a questão de defesa em relação a isso, porque é exatamente isso que talvez, quando você mesma mencionou a questão da COP, né, essa especificidade brasileira, o mundo inteiro também olha para a Amazônia. E aí, diante disso, a gente tem que também pensar autonomamente como vamos querer preservar a Amazônia e ter o nosso pacto de sustentabilidade, né? Há muitas diferenças e muitas nuances nessa agenda, né, que ela vai precisar, o Brasil apontava, eu me lembrei, quando você falou, da própria fala, acho que é pouco conhecida e lida, do Josué de Castro, em Estocolmo, em 72, que é maravilhosa, porque ele fala exatamente isso, né? Ele fala assim, olha, se querem pensar da fome, né? Se querem pensar em meio ambiente, precisam pensar nos indivíduos que estão passando fome, né? Então, essa é a marca da política brasileira quando se pensa em sustentabilidade, que ela não pode também, né, a preservação não vem alijada do bem-estar e do combate à pobreza. E eu acho que é esse o principal desafio, e isso deve ser feito a partir de uma agenda própria, sem intervencionismo externo, né? Você pode contar com fundos, né, como o Fundo da Noruega, que chegou para o Fundo Amazônia, e etc., mas desde que eles preservem a autonomia regional para coordenar e liderar isso. Então, desde a criação da organização do Tratado Amazônico em 78, né, e da própria organização, essa tem sido a marca, e eu acho que o Conselho de Defesa e Segurança da Unasul, ele pautava isso. Mesmo quando se pensa a política de combate às drogas, né, não é importar uma agenda de combate ao terrorismo, como se faz, né? Então, eu penso que daí tem esses desafios. Eu acho que é compatível, né, ter um Unasul com esse quadro institucional e com arranjos mais fortes e uma grande articulação com via CELAC, e que pode trazer muita força exatamente quando a gente pensa nessa correlação de forças da região face aos interesses imperialistas, né, os interesses dos Estados Unidos. Então, acho que a situação é muito favorável nesse sentido, mas o desafio é muito grande. Tatiana, eu queria agora, né, fazer uma última pergunta para você. A gente falou aqui já do Brasil dentro da América Latina e nas suas relações com os Estados Unidos, e falou também da relação do Brasil com a China, o seu maior parceiro econômico e uma potência indiscutível econômica do planeta. E eu queria te perguntar agora sobre a relação do Brasil com a Europa. Você falou agora há pouco do interesse nas questões ambientais e dessa preocupação, digamos assim, que há global com a questão, né, do meio ambiente. E a Europa quase sempre é ponta de lança quando esse assunto é levantado, são os europeus os primeiros a correrem para levantar essa bandeira. O Lula tem uma relação excelente, se a gente começar ali a fazer uma varredura com os olhos no mapa europeu, né? Aqui em Portugal, o Lula tem uma relação excelente tanto com o presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, como com o primeiro-ministro, Antônio Costa. Na Espanha, uma relação excelente com o Pedro Sánchez, o presidente de governo. Na França, com o presidente Emmanuel Macron, com o chanceler alemão, Olaf Scholz. Né? Só não tem uma relação boa com a Itália, porque, na verdade, a Itália se transformou nessa espécie de celeiro da extrema-direita europeia, né? Mas o Lula mantém uma relação muito boa com todos esses caras, diferentemente do que ocorria com o Jair Bolsonaro. No entanto, as relações do Brasil com a Europa são muito marcadas também por questões relacionadas
a agricultura, o fornecimento de alimento e coisa do tipo. E se o Lula for um sujeito bonzinho, porque todos gostam dele, naturalmente os europeus, mais uma vez, vão passar a perna no Brasil, porque existe um interesse de protecionismo, uma série de coisas de países que têm grandes produções agrícolas, como é o caso da França, da Espanha, né? E os caras não querem que os produtos brasileiros invadam o mercado europeu, enfim. Como conseguir equalizar essas duas coisas? Manter um Lula altivo e que é muito querido na relação com os líderes europeus e, ao mesmo tempo, não servir de gaiato, né? Porque esse pessoal tem um interesse muito claro no Brasil e a gente sabe esse interesse remonta aí a alguns séculos já, não é coisa de agora, não. Esse é um dos desafios que eu mencionava, né? Como é que você pensa essa questão da sustentabilidade e como é que a gente pensa os próprios interesses que estão em jogo, né? Então, se há uma disputa entre Estados Unidos e China, é óbvio que a Europa também está pensando qual vai ser o seu lugar diante disso, né? E aí tem as suas prioridades e os seus próprios interesses. Então, o acordo Mercosul-União Europeia, que está aí, né, já há 22 anos agora, em negociação, de certa forma, né? Houve a aprovação em 2019, mas espera-se a ratificação. Ele sempre teve esse imbróglio na questão agrícola. Agora, ele é mais ainda prejudicial ao Brasil, primeiro porque ele manteve cotas para as exportações brasileiras. Então, não é que ele garantiu o acesso que o agronegócio esperava, né, que se espera aí alcançar. Isso não só porque tem interesses ali na França, né, ou em outros países, no sentido dos produtores, mas porque também é uma cláusula de segurança para eles. Desde a formação da Comunidade de Carvão e do Aço, a questão da soberania alimentar foi colocada como uma cláusula de segurança. Você tem questões muito profundas para lidar. E aí isso se torna hoje a pauta do compromisso da sustentabilidade, do Pacto Verde e etc. Só que o Mercosul e a União Europeia ele ainda traz características e agendas muito mais negativas, que são, né, as privatizações, as compras governamentais, a propriedade intelectual, né? Todas aquelas pautas neoliberais. Então, não é um acordo simples de comércio, é um acordo típico neoliberal que ataca aí, né, e que coloca à disposição de empresas brasileiras privilégios muito grandes. Então, a Europa sairia a grande vitoriosa desse quadro de disputa entre Estados Unidos, China e Europa, sairia a grande vitoriosa tendo prioridades, né? Ela já é uma das principais investidoras de investimento direto aqui na região e passaria aí a controlar os serviços públicos e compras governamentais e muitos outros setores. Então, acho que se for para manter uma altivez, é conseguir de alguma forma renegociar, né? Aproveitar também desse imbróglio que a própria Europa criou para ratificar, né, em torno da questão ambiental, mas conseguir renegociar algumas cláusulas. Vamos ver aí eu acho que a expectativa que eu teria é de como aconteceu ali em 2003, uma Alca Light, né? Não que ela foi uma estratégia de depois minguar. Não sei, eu acho que não é essa estratégia de depois minguar, mas de pelo menos suavizar, né, os efeitos deletérios que ela pode ter sobre a formação social brasileira. Eu acho que esse é um principal desafio. E o segundo desafio vai ser também a questão do ingresso do Brasil na OCDE, que está muito ligada às reformas, né, da tributária, reforma administrativa, várias outras pautas que são pautas da burguesia brasileira, né, contra os trabalhadores e que estão muito colocadas nesse aspecto. A OCDE também tem colocado impedimentos por conta da questão ambiental e por outras pautas, mas acho que esses, Mercosul, União Europeia e o ingresso na OCDE são os principais desafios concretos, digamos assim, que a política externa do governo Lula vai enfrentar nesse terceiro mandato para poder se colocar de uma maneira, de fato, altiva, né? Então, não acho que é simples. Muitos desafios, né, professora? Professora Tatiana, muito obrigada. Está dando Obrigada a vocês.
Obrigada por estar aqui com a gente hoje, essa manhã. Ainda teria muita coisa para falar, por exemplo, Biden querendo participar da cúpula amazônica aqui, com os países já se metendo, tentando se meter aqui. Eu acho que ainda tem muito assunto para a gente conversar. Obrigada por ter compartilhado com a gente o seu olhar sobre esse início tão importante, né, do governo Lula. Obrigada a vocês pelo convite e pelo papo gostoso, né, que pudemos aqui ter. Muito obrigada. Obrigado, Tatiana. Parabéns. Tchau, até mais. Tchau, até a próxima. Tchau.